bom, né? Estamos aqui na casa do Senhor, adorando a Deus. Aleluia. Vale mais um dia nesse lugar do que em 1000 lugares. Aleluia. Você não está perdendo nada estando aqui. Com certeza você já ganhou e vai ganhar mais ainda no nome de Jesus. Abra sua Bíblia do livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, verso 1. Deus é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado. Exaltado pelo Senhor, Senhor. Não há Deus além de ti. Aleluia. Estejam abertos os nossos ouvidos para a tua palavra no nome de Jesus. Nossos sentidos espirituais sejam aguçados no nome de Jesus. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Amém? Queridos, o tema dessa mensagem que eu quero dar nessa noite para nós é conexão. Esse é o tema dessa mensagem. Conexão. Fale para o seu irmão que está do seu lado atrás, na frente, aonde você puder enxergar alguém, fala de conexão. Fale de novo, conexão. Quem está do lado do seu lado, atrás de você. Conexão. É importante estarmos atentos a respeito das conexões que nós fazemos no dia a dia. Porque conexões fazemos a qualquer momento. Agora, se fizermos boas conexões, nós teremos bons resultados. Se tivermos mal conexões, nós teremos mau resultado. As conexões que fazemos durante a vida são importantes, mas tem conexões que só fazem nos prejudicar. Ok? Conexão, queridos, é manter um diálogo. Conexão é ligar-se um ao outro. E nesse texto que nós lemos, nós vemos a serpente e Eva tendo um diálogo, e ali formam uma conexão. Esse diálogo forma uma conexão. A serpente, astuta, como a Bíblia diz, né? E é a figura de Satanás, astuto, começa a conversar com a mulher. Perceba que o texto, o diabo, ele não repete
literalmente aquilo que Deus diz. Ele repete parte do que Deus diz, ele modifica parte da palavra de Deus. O diabo, para conversar com a mulher, porque quando eu e você conhecemos a verdade, e Adão e Eva conheciam a verdade, concorda comigo? Adão e Eva sabiam que não poderia comer daquele fruto, concorda comigo? Amém ou não amém? Amém. Então eles conheciam a verdade. Só que se o diabo chegasse repetindo a verdade, só ia consolidar aquilo que já estava escrito, você entende? Então o que ele faz? Ele diz, é assim que Deus disse, não comerei de nenhuma árvore do jardim. Vocês entendem? Então ele já vem com a conversa, olha, Deus disse para você não comer de árvore nenhuma? Aí a mulher, não foi bem assim. Deus disse para nós não comermos do fruto do conhecimento do bem e do mal, nem tocar. Entende? Claro que Deus disse para não só comer. E aí não tocar, provavelmente Adão, né, sabendo do perigo daquela árvore, porque foi Adão que passou para Eva, como líder, Adão sabendo do perigo daquele fruto, disse para Eva, olha, você não pode comer. E outra, Eva, se a gente não pode comer, nem toque naquela árvore, não é assim que a gente faz, né? Quando a gente quer dar um conselho para colocar um pouco de peso no nosso conselho, olha, você não pode, né, fazer aquilo, nem chegue perto daquilo, não é verdade? Então foi assim que Adão fez com Eva. Eva não coma daquele fruto, nem chegue perto dela, nem toque, porque senão você vai morrer. A serpente, sabendo que Deus já tinha dito para Eva que não poderia comer daquele fruto, ela chega para Eva, né, distorcendo, como eu já disse. Então Eva começa um diálogo, não, eu disse para a gente não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente disse, não é bem assim. O problema começou ali, todo o problema começou com o primeiro diálogo, com a conexão que a mulher começou a fazer com a serpente. Porque, queridos, se eu sei que algo está errado, se eu sei que aquele diálogo não está bem, não está agradável, para que eu vou manter uma conexão com a pessoa que está vendo com conversa distorcida, com palavra distorcida? Todavia, às vezes tem pessoas que chegam para nós com boa aparência, sabe? Com uma boa lábia, uma boa conversa, e o diabo sabe ter uma boa conversa. Pense em alguém que tem uma boa lábia, é Satanás. Porque estamos falando aqui de dois seres humanos perfeitos, que nunca tinham cometido pecado, que nunca tinham se corrompido, nunca eles tinham, sabe, cometido algo que entristecesse a Deus. Então, o diabo, ele conseguiu convencer Adão e Eva de comer do fruto. Se o diabo conseguiu convencer Adão e Eva a comer do fruto, através da lábia, será que nós somos mais fortes que Adão e Eva? Será que nós somos mais poderosos que Adão e Eva? Será que temos uma estrutura maior do que a de Adão e Eva? Será? É claro que não, queridos. É claro que não. Então, preste bastante atenção. Tome muito cuidado com a conexão que você faz na vida. Porque tem pessoas que crentes, que chegam até nós com aquele bom papo, aquela boa conversa, e que às vezes só vivem para falar mal dos outros. Fala mal do líder, fala mal do pastor, fala mal dos obreiros, fala mal do irmão. Só vive para falar mal. E às vezes nós estamos emprestando nosso ouvido, fazendo conexão, porque quando você para ouvir pessoas nessa condição, você está emprestando o seu ouvido e fazendo uma conexão com aquela pessoa, e dali não vai sair nada bom. Nada que preste vai sair dali. Então cuidado com o que você conversa.
Cuidado com o que o diabo lança na sua mente. Quando você perceber que algo está brotando dentro de você, que isso não agrada a Deus, ou pessoas que estão vindo com conversa mole, que não está de acordo com os seus princípios bíblicos, fuja, rejeite, diga não, essa conversa não está de acordo com os parâmetros bíblicos, então eu não aceito. A conexão é tão importante, querido, nas nossas vidas, para o bem ou para o mal. Ela pode destruir nossas vidas, ou pode nos fazer viver uma vida abundante no Senhor, e não só nas nossas vidas, mas na vida de quem está do nosso lado. Por causa das más conexões que fazemos na vida, pessoas que estão no nosso ciclo têm sido atingidas, alcançadas. Perceba que uma conexão que Eva fez com a serpente destruiu ela, destruiu o marido, destruiu os filhos e destruiu toda a humanidade. Por causa da conexão que Eva fez com a serpente, dando ouvido ao que a serpente estava falando, ela peca contra Deus, leva Adão a pecar contra Deus. Os dois agora perdem a comunhão e a intimidade com Deus. A morte passa a ser um padrão na humanidade. Caim mata Abel. E aí, daí em diante só é destruição. Por causa da conexão que Eva fez com a serpente, Deus precisou parar um pouco e dizer: eu vou ter que dar um fim na humanidade. Eu vou ter que parar esse negócio aí, porque esse povo está... A maldade cresceu muito, o pecado cresceu muito. E aí Deus começa a procurar alguém para livrar, para dar graça, e encontra só Noé. Você entende, queridos, o que a conexão pode fazer na sua vida? Conexões com pessoas que não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos nem nos associar com pessoas que se dizem crente e vivem uma vida incorreta. O apóstolo Paulo diz: eu não digo se associar com o mundo, porque seria necessário sair dele, mas ele está dizendo com pessoas que se dizem cristãos, que vivem com a Bíblia na mão, mas vivem uma vida toda irregular. Cuidado, porque essas pessoas têm um potencial muito grande para te afastar dos planos de Deus e destruir os planos de Deus na sua vida, destruir os seus sonhos, destruir a sua casa, destruir pessoas que você vai manter contato. Conexões. Quais são as conexões que você faz? Quem são as suas conexões? É necessário a gente rever nosso conceito. É necessário parar para analisar e fazer um filtro nas nossas vidas de pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós devemos ser instrumento de Deus na vida de todo mundo. Nós devemos ter a compreensão de que todas as pessoas precisam de Deus e temos que ser um instrumento para que essas pessoas se aproximem de Deus. Isso é fato. Só que quando a gente percebe que tem pessoas que ela não quer nada com Deus, e ao invés de você influenciar ela para que ela tenha Deus na vida dela, às vezes tem pessoas que nos influenciam com seus maus comportamentos, com seus maus costumes, com palavras torpes, com engano.
E é necessário a gente parar para fazer o filtro, dizer, não, esse tipo de conexão eu não quero na minha vida. Esse tipo de conexão está me atrapalhando com Deus. E eu preciso abrir mão dessa conexão. Eu preciso dizer não para ela. Você entende, queridos? Amor não é concordar com tudo que as pessoas fazem. Amor é você se posicionar como homem e mulher de Deus, amando a todos, mas quando vê algo de errado, se posicionar contra o pecado, contra a atitude errada. E se a pessoa que comete tal atitude, ela não tem a compreensão de que você é servo de Deus, não te respeita como servo de Deus, se afaste. Se afaste. Porque esse um dia vai te derrubar. A Bíblia diz em 2 Reis, partindo do versículo 1, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, em diante, versículo 1 em diante, a Bíblia diz que Eliseu estava com Elias, e Eliseu tinha tido uma revelação de Deus que Elias ia ser arrebatado naquele período. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que Elias chega para Eliseu e diz, Elias fala para Eliseu, eu vou para Gilgal, fica aqui. Eliseu diz, eu juro pelo Senhor que não te deixarei. Aí Eliseu vai com Elias. Aí quando Eliseu chega de Gilgal com Elias, os profetas dizem assim, você sabia que o seu Senhor vai ser tomado hoje, vai partir hoje? Eliseu diz, eu sei. Calem a boca, fiquem quietos, fiquem calados. Aí Elias diz para Eliseu, fique aqui que eu vou para Jericó. Aí Eliseu diz, eu juro pelo Senhor que não te deixarei. Aí Eliseu vai com Elias. Quando Eliseu chegar lá junto com Elias, os profetas chamam Eliseu e dizem, você sabia que o seu Senhor vai ser tomado hoje pelo Senhor? Por Deus? Eliseu diz, eu sei, fiquem quietos, calados. Aí a Bíblia diz que Elias chega para Eliseu e diz, Eliseu, fique aqui, porque eu vou para o Jordão. Aí Eliseu diz, eu juro pelo Senhor que não te deixarei. Aleluia. Aí quando chega lá perto do Jordão, quem acompanhou Eliseu e Elias foi uma leva de profetas, mas parou no meio do caminho. Aí Eliseu foi junto com Elias. Elias chega no Rio Jordão, tira a capa, enrola a capa, bate no rio, as águas se dividem, os dois passam. Aí Elias pergunta para Eliseu, o que é que você quer de mim? Peça, o que é que você quer? Eliseu diz, eu quero a unção que você tem, eu quero. Eu quero uma unção dobrada. Sabe, Elias, esse ministério que você tem, você vai partir, Elias, e precisa deixar um legado, e precisa deixar o sucessor. O legado já tinha deixado, mas precisa deixar o sucessor. Eu quero ser o seu sucessor. Aí Elias diz, dura coisa você me pediu. O que você me pediu não é fácil. Mas se você me ver na hora que eu for levado, você vai ter. Aí Eliseu, queridos, quando estava no diálogo com Elias, veio uma carruagem de fogo, arrebatou Elias e levou Elias.
Eliseu, meu pai, grita, tu eras como carros do exército, e os cavaleiros do exército de Israel. Aí a Bíblia diz que Elias é tomado, e Eliseu vê Elias sendo tomado, a capa de Elias cai, Eliseu pega a capa de Elias e grita, aleluia. Pega a capa de Elias, enrola e diz, cadê o Deus de Elias? E bate no Rio Jordão, e o Rio Jordão se abre. A Bíblia diz que Eliseu veste a capa de Elias, e quando os profetas chegam perto de Eliseu, diz, eu vejo que o Espírito que estava sobre Elias profético está sobre você. Sabe o que é isso? Conexão, aleluia. Eliseu fez uma conexão com o homem de Deus, e a vida de Eliseu nunca mais foi a mesma. É preciso você entender nessa noite que a conexão que você faz pode fazer você viver uma vida de abundância no Senhor, pode fazer você ser um instrumento poderoso na mão de Deus, pode fazer você romper na sua vida espiritual, pode fazer você romper na sua família, aleluia, para viver uma vida abençoada dentro de casa, para viver uma vida abençoada na vida financeira, para viver uma vida abençoada no seu ministério, aleluia. As conexões que você faz na vida pode mudar a sua história. Eva parou para ouvir Satanás conectar com ele, e a Bíblia diz que a história não foi muito boa, mas Eliseu, aleluia, se conectou com Elias, e a história de Eliseu foi tremenda. Queridos, Eliseu se conectou tanto com Elias, que antes de acontecer tudo isso, Elias chama Eliseu e manda segui-lo. A Bíblia diz que Eliseu vai primeiro lá no campo, mata os animais que ele cuidava, faz um churrasco, uma festa. Acredito eu que ele fez um churrasco, sabe? E o churrasco que ele fez foi comemorando, dizendo assim, ó, aleluia, eu não vou mais precisar disso aqui, a minha vida agora é outra. Aleluia, esse ciclo da minha vida terminou, agora é um novo ciclo, aleluia, oh glória. E Eliseu teve um ciclo diferente na vida dele. A Bíblia diz, queridos, que a vida de Eliseu foi transformada, a vida de outras pessoas foram transformadas por causa de Eliseu. Olha as conexões que você faz quando você se conecta com homem e mulher de Deus, sabe? Para você crescer junto, para você ser um instrumento de Deus, aprender. Porque é assim, queridos, quando a gente se conecta com alguém, a gente sempre aprende alguma coisa, ou bom ou ruim. Olha o que a Bíblia diz: as más conversações corrompem o bom costume. A vida de Eliseu foi tão abençoada que até o morto foi impactado pela vida de Eliseu. Você sabia disso? Até uma pessoa morta foi impactada pela vida de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu já estava morto, enterrado, estava na cova. A Bíblia diz que um morto foi jogado na cova de Eliseu. Quando o morto foi jogado, o morto ressuscitou. Aleluia! Oh glória! Sabe o que é isso que é para o seu irmão? Conexão. Glória a Jesus. Oh, aleluia a Deus. Conexão. A conexão que você faz toda a diferença na sua vida. Quem você parar para ouvir faz toda a diferença na sua vida. Se conecte com a palavra de Deus. Aleluia. Se conecte com a palavra de Deus, se conecte com o Espírito Santo, passe a ouvir a voz dele. A Bíblia diz que todos que são filhos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você é filho, você tem o Espírito Santo porque você um dia aceitou Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. E se você está nessa condição, passe a ouvir a voz do Espírito Santo, se conecte com ele. Aleluia. Se porventura não percorrer na sua caminhada, se você se perdeu, você não consegue ouvir mais a voz do Espírito Santo, é porque de tanto ele falar, você não deu ouvido. Mas hoje, nessa noite, você pode se arrepender e começar um novo ciclo na sua vida. Aleluia. Para que você tenha uma vida transformada, uma vida abençoada. Oh, aleluia. Oh, glória.
Conexão, crente. Com quem você se conecta no trabalho? Com quem você se conecta na rua? Com quem você se conecta no WhatsApp? Eu olhei para trás procurando meu celular para mostrar, né? Com quem você se conecta na rede social, no Instagram, no YouTube? Quem é que você ouve? Com quem você se conecta? Porque a sua vida será influenciada por suas conexões. Tem conexões que nós fazemos que é de uma hora para outra, sabe? A gente vê uma pessoa na rua e um papo começa a conversar, ou um papo começa a surgir. Aí a pessoa diz: "Poxa, eu gostei de você, você é um cara legal, a gente te conhece direito, você é um cara..." Através da sua conversa, pessoal, aquilo que você fala para ela ou para ele, a pessoa fala: "Poxa, eu gostei de você, você é uma pessoa legal, você parece ser gente boa." Na verdade, surgiu uma conexão dali. Surgiu uma conexão. Mas só vamos conhecer de fato quem é a pessoa quando a gente anda junto. E se no decorrer da caminhada você percebe que a conexão não é aquela conexão que pode fazer você estar bem com Deus, crescer em Deus, seja um instrumento de Deus na vida daquela pessoa, mas se ela não quer nada, se afaste. Eu quero falar mais de uma história e finalizar o culto. Terminar minha mensagem. Em Atos capítulo 19, a Bíblia diz que Paulo chega em Éfeso e encontra lá alguns homens crentes, salvos, mas que nunca tinham ouvido falar no batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 19. E aí o apóstolo Paulo começa a falar. O apóstolo Paulo pergunta: "Em quem vocês são batizados?" Eles disseram: "No batismo de João." Aí Paulo começa a discorrer sobre Jesus e sobre o batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que a partir daquela conversa, olha a conexão que aqueles homens fizeram com Paulo, fizeram com o homem de Deus. A Bíblia diz que a partir daquela conversa, aqueles discípulos, se eu não me engano foram 11, eles foram batizados no nome de Jesus. Ou seja, eles passaram a conhecer o Evangelho a partir de Jesus Cristo. E aí eles creram em Jesus. E a Bíblia diz que no decorrer da conversa, o apóstolo Paulo apresenta o Espírito Santo. E aí, aqueles homens tiveram o desejo de conhecer. E o apóstolo Paulo ora por eles. E todos eles é batizado com o Espírito Santo. Está aí. Todos eles é batizado com o Espírito Santo e começa a profetizar. Aleluia! Mais uma vez eu digo conexão. Conexão. Eles se conectaram com o apóstolo Paulo porque eles queriam conhecer mais a respeito de Jesus, queriam conhecer mais a respeito da salvação. E é assim, queridos, quanto mais você busca conhecer a respeito da salvação, quanto mais você busca conhecer Deus, Deus vai levantar pessoas para que você venha conhecer a Deus. Deus vai colocar você junto de pessoas. Se você estiver atento, Deus vai levar você a ouvir palavras, mensagens, para que você venha crescer e conhecer mais a Deus, e você venha ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Parte do desejo do seu coração. Olha que interessante, a Bíblia diz que Eva começou a ouvir a serpente, e nesse diálogo de parar para ouvir a serpente, a Bíblia diz que ela viu com concupiscência dos olhos, ela enxergou que a fruta era agradável. O desejo começa a brotar, e quando o desejo começa a brotar, as portas se abrem. E nesse caso aqui que eu estou falando, a porta se abriu para trazer destruição para a vida dela. Legalidade. A Bíblia diz que ela viu que a fruta era agradável.
depois concupiscência da carne e desejável para dar entendimento. Primeiro, concupiscência dos olhos, depois concupiscência da carne. Ela viu, desejou. A carne, ela viu que era agradável para dar entendimento. E quando se fala em agradável, está ligado com a alma, porque está ligado com as emoções, desejos, prazer e sentimento, está ligado com a alma. Você entende? E o desejo dela foi consumado. Ela comeu do fruto. Mas quando você tem o desejo de estar perto de homens e mulheres de Deus, como foi com Eliseu e Elias. Eliseu tinha o desejo de estar perto de Elias. Aonde Elias ia, Eliseu estava colado, porque Eliseu queria ser um homem de Deus. Eliseu queria aprender mais sobre Deus. Eliseu queria ser um homem cheio do Espírito Santo. Eliseu queria viver o que Elias viveu. Aleluia! O ciclo de Elias estava se encerrando aqui na terra e precisava alguém continuar aquilo que Deus começou na vida de Eliseu, na vida de Elias. E quem se colocou à disposição para viver aquilo? Eliseu. Se põe à disposição para viver o que Deus tem para você, queridos. Se conecte com homens e mulheres de Deus que chegaram lá. Se conecte com pessoas cheias do Espírito Santo, porque você vai ver coisas que Deus vai fazer na sua vida, através da vida dessas pessoas. Aleluia! Oh, glória! Fala para a pessoa que está ao seu lado. Conexão. Quero que isso fique bastante gravado na sua mente. Conexão. Para que quando alguém chegar perto de você com conversa mole, sabe? Com conversinha afiada, querendo distorcer a palavra de Deus, porque é isso que o diabo faz, ou com conversas tolas, conversa a respeito de prostituição, de nudez, conversas indecentes, pornográficas, você identifica, epa, isso aqui não é de Deus. E se eu parar para ouvir, isso eu estou fazendo conexão. E se eu fizer conexão com essa pessoa vai me derrubar dos caminhos do Senhor. Então eu prefiro dizer, olha, eu não quero esse tipo de conexão não. Prefiro dizer isso, eu não quero esse tipo de conexão não. Eu me afasto desse tipo de conexão. Eu não quero não. Prega a palavra do Senhor, combata com a palavra de Deus. A Bíblia diz isso, porque foi isso que Jesus fez. Aleluia. Jesus, quando Satanás chegou perto dele, Jesus começou a combater com a palavra. O diabo usando palavra e Jesus usando palavra. O diabo distorcendo a palavra e Jesus usando a palavra verdadeira. Aí chegou a hora que o diabo não suportou. Por quê? Porque quando você usa a palavra, é espada. O diabo não suporta, ele foge. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Se todavia acontecer isso e não vir a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, para você combater com a palavra, fuja. E não fique muito tempo com essa conversa não, porque quem quer viver no erro, queridos, você não vai conseguir convencê-lo. Porque tem pessoa que é enviada do inimigo para confrontar você. Você diz uma, ele diz duas, sabe? Você fala, está escrito, ele começa a distorcer aquilo que está escrito. Enviada do inimigo. Então fuja. Se junte com pessoas, com homens e mulheres de Deus, porque a sua vida não será mais a mesma. Aleluia, Quando você se conecta com a palavra de Deus, se conecta com Deus, se conecta com homens e mulheres de Deus, aí a Bíblia diz, se cumpre aquilo que a Bíblia diz em Provérbios: a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E você vai chegando à estatura completa de Cristo. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu não sei quais foram as conexões que você fez no longo da sua caminhada. Eu não sei quais foram as suas conexões. Queridos, por conta de
Espírito Santo. Quando eu tinha uma empresa, ele me viu para fechar a empresa. Eu não dei ouvido. Isso me trouxe muitas dores. Porque eu decidi ser guiado pela a condição do momento. A empresa que eu tinha estava me trazendo boa condição financeira, estabilidade financeira. E fechar a empresa nesse patamar, eu não queria. E aí eu quebrei a conexão com o Espírito Santo, porque ele queria que eu fechasse. E aí eu quebrei a conexão com ele. E isso me trouxe muitas dores. E para restaurar essa conexão, demorou muito. Demorou muito. Mas todavia houve uma restauração. No final das contas eu fechei a empresa, porque lutar contra a vontade de Deus dói. A gente está lutando contra algo que só vai nos trazer dores. É como dar murro em ponta de faca. A gente se machuca mais do que prevalece, se machuca mais. Nós temos que aprender a se conectar com a vontade de Deus para nossas vidas, com a voz do Espírito Santo em primeiro lugar, para que a nossa vida venha a ser um sucesso, a nossa vida venha estar bem diante de Deus, para que nós venhamos viver de glória em glória. Eu quero orar pela sua vida. Vamos ficar de pé? Aleluia. Você que está aqui